Olá pessoal, meu nome é Thiago Carminati e a aula de hoje será a primeira de uma pequena série de 3 vídeos com o tema Sociedade, História e Cultura dos Nativos Americanos. Nosso objetivo será explorar um pouco da história de algumas sociedades pré-colombianas, ou seja, o período anterior à invasão dos reinos de Espanha e Portugal. E, para iniciarmos esta série, nós abordaremos hoje a civilização dos mexicas e astecas. Poucos países no continente americano valorizam sua herança indígena como da forma que podemos pontuar no México. Um grande exemplo dessa valorização, e que normalmente passa despercebida por muitos, pode ser observada no brasão que se encontra no centro da bandeira. Nesse brasão, nós observamos uma águia devorando uma serpente, ao mesmo tempo em que repousa em cima de um cacto que cresceu em uma ilha no meio de um lago. Essa imagem é a representação do mito de fundação da cidade de Tenochtitlan, em 1325, a cidade daquilo que viria a ser o Império Azteca, uma cidade tão grande e monumental que com seus templos e palácios era uma das maiores, mais ricas e bem organizadas cidades do mundo, com uma população podendo chegar aos 200 mil habitantes. Atualmente essa cidade não existe mais, tendo sido destruída e saqueada após a chegada dos espanhóis em 1521. Porém, nesse mesmo lugar que há meio século atrás encontraríamos Tenochtitlan, encontramos agora a cidade do México, capital do país. Os fundadores de Tenochtitlan eram membros de um povo chamado Mexica, um nome mais preciso e mais correto do que o nome asteca que comumente utilizamos. Os mexicas vieram de uma região ao norte, com a sua localização exata ainda muito incerta, mas podendo ser do noroeste do México ao sul dos Estados Unidos, migrando com o tempo em direção ao sul, por volta do século XII. Os motivos dessa migração ainda são debatidos, porém, nas histórias que ainda sobreviveram por meio de códices e outras fontes mexicas, encontramos a narrativa de 7 tribos que saíram de uma cidade chamada Aztlán, lugar onde eram extremamente pobres e servos dos nobres e governantes locais. Cansados de seus governantes e de sua situação, saíram em busca de sua terra prometida, guiados e protegidos por seu deus, Huitzilopochtli, aonde os mexicas seriam então nobres e governantes. Por volta do século XIV, eles chegaram ao lago Texcoco e em uma de suas ilhas observaram a águia devorando a serpente, aquela imagem que falamos no começo da aula. Esta cena foi compreendida por este povo como um sinal divino de que teriam finalmente alcançado sua terra prometida. E em homenagem ao Deus que os guiaram durante essa peregrinação, foi erguido um santuário, núcleo da cidade e futuramente conhecido como Templo Maior. Os mexicas não eram os únicos a habitar o lago. Vários outros grupos também construíram cidades nessa região. Durante quase um século, desde a fundação da cidade, os mexicas pagaram tributos e realizaram serviços para um povo conhecido com o nome de Tepaneca, sendo praticamente uma espécie de vassalos. Foi após o assassinato do terceiro rei mexica pelos tepanecas que se desencadeou um grande conflito entre os dois grupos. Os mexicas se aliaram a 2 outras cidades no entorno do lago, conseguindo assim derrotar seus soberanos por volta do ano de 1430, conquistando total independência e soberania aos senhores de Tenochtitlan. Após a vitória, esta aliança persistiu, porém com Tenochtitlan como figura mais poderosa. Essa tríplice aliança é a base do que conhecemos como sendo o Império Azteca, uma organização muito mais descentralizada, com o poder sendo exercido de forma indireta. Este período de independência foi seguido de uma rápida expansão sobre boa parte do atual México, aonde se era exigido o pagamento de tributos. Nas vésperas da invasão espanhola, Tenochtitlan era uma grande metrópole, um centro comercial e produtivo, mas em especial o centro administrativo de uma vasta e complexa organização de cidades-estados subjugadas à Tríplice Aliança. Este grande império, que um dia existiu no coração do México, hoje pode ser visto por meio dos diferentes códices que nos restaram, além de muitos sítios arqueológicos encontrados por todo o México, mas também de muitos outros povos, até mesmo rivais dos mexicas, que infelizmente não tivemos tempo de abordar aqui. É importante lembrarmos que, apesar de parecer uma história distante, a memória e cultura desta e de muitas outras civilizações indígenas ainda se encontra viva nos dias de hoje. Não podemos esquecer que os povos indígenas não são coisas do passado e que suas histórias nos ajudam a compreender cada vez mais a América Latina.